amigos, olá pessoal, bem-vindo mais um dia, espero que tudo esteja bem, tudo esteja correndo muito bem para todos vocês e tomando muito vinhos, né? Nós vamos começar a live deste ano falando sobre chocolate, são uma live dividida em 3 partes, hoje é obviamente a primeira, e a outra semana e a outra seguinte, até a gente chegar na última, que é a terceira, em degustação, harmonização de vinho com chocolate, ok? Então estamos aqui firme e forte na missão de falar sobre vinhos. Vamos aqui, a nossa entrevistada já está aqui solicitando, vou dar ok, entrar ao vivo, ok? E vamos falar aqui de chocolate. Deixa eu ver se ela conseguiu entrar. Ainda não, tá aguardando. Então, firme e forte aqui na missão de falar sobre vinhos. Então, esse ano estamos começando a live com chocolate. E, como eu disse, a terceira live nós vamos fazer harmonização com vinhos. Mas para nós fazermos uma harmonização com vinho, nós precisamos conhecer o alimento, que é o chocolate, como ele é feito, seu processo, etc. Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Marco Alvim, consultor internacional de vinhos. Estou nesse mercado de vinhos há 40 anos. A live será dividida em 3. Então, a de hoje nós vamos falar o que é um chocolate bean to bar e tree to bar. A diferença entre chocolate e o chocolate bean to bar e o industrializado. Ela não conseguiu entrar. Deixa eu mandar aqui uma... Peraí, deixa eu ver se eu consigo mandar um convite para ela. Pronto, está aqui. Então, a diferença entre o chocolate bean to bar e o industrializado, as variedades do terroir do cacau e a leitura do rótulo. Está aí. Oi, Priscila, tudo bom? Olá, boa noite. Eu estou lendo aqui as nossas lives. Então, a primeira é essa. A segunda live será semana que vem. Nós vamos falar sobre fermentação em torra, envelhecimento do chocolate, mapas de cores, experiência sensorial desde a embalagem, utilização dos 5 sentidos na degustação. E a última, terceira e última, nós vamos fazer a harmonização com vinhos. Mas então, como eu falei, para a gente chegar até lá, nós precisamos conhecer um pouco do produto. Sim. A nossa convidada de hoje, que vai falar sobre os deliciosos alimentos vindo do chocolate, e nós vamos hoje conhecer uma parte sobre isso. Ela chama-se Priscila França. Antes de eu apresentá-la, vamos combinar que as perguntas para deixar para o final da nossa live, assim fica mais fácil depois atender a todas as perguntas. A Priscila França, graduada em gastronomia pela FMU, pós-graduação em gestão de negócios em gastronomia, chefe de confeitaria no grupo de gastronomia Trio, consultora técnica dos livros La Rousse da confeitaria, na Le Cordon Bleu, e La Rousse do chocolate de Le Cordon Bleu. É assim que fala, né, Patrícia? Priscila, depois você me corrige. Cordon Bleu. Ganhadora do programa Que Seja Doce, do canal GNT, especializada em açúcar com o chefe Stephanie Klein, em Belfort, França. Professora convidada para falar sobre chocolate bean to bar nas instituições Escola de Gastronomia Le Cordon Bleu de São Paulo, Faculdade FMU, pós-graduação do SENAC, Faculdade Anhanguera e Unifran. Ela é um chocolate maker, nós vamos explicar já o que é isso, e proprietária da marca de chocolate bean to bar Priscila França Chocolates. Ganhadora das seguintes medalhas: medalha de bronze no concurso Bean to Bar no Brasil em 2019 e medalha de ouro no concurso Chocolate Alliance Awards em 2020. Então, Patrícia, obrigado por aceitar o meu convite, estar aqui com a gente na live e vamos aprender muita coisa aí com você hoje e nas outras duas. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu não estou ouvindo. Eu vou ter que tirar aqui, que eu estava com o microfone. Desculpa, vamos lá. Vê se agora está ouvindo, tá bem? Estou ouvindo. Então, tudo bem com você?
Tudo. Oi, Rinaldo. Então, vamos começar então falando sobre o que é o chocolate Bintubá, né? Porque é muito complicado a gente começar a falar de algo que as pessoas não fazem ideia, né? Tipo, você é um estudioso do vinho, você estuda vinho há vários anos e nunca ouviu falar nesse termo Bintubá e no que ele representa. E que as pessoas não fazem um pouco de ideia, tipo, o Marco, ele trabalha com um produto que ele é do jeito que é até hoje, há 6.000 antes de Cristo, não é isso, mais ou menos? A média de 6.000 antes de Cristo ou mais, né? Então, tipo, ele trabalha com um produto que ele existe como a gente consome hoje há mais de 6.000 anos antes de Cristo. A gente tem o café, que, pelo que eu estava pesquisando, existem muitas histórias contraditórias do café, mas a data mesmo, os registros, vem mais ou menos 500 anos depois de Cristo, né? Os maiores registros. Agora a gente está falando de um produto que, apesar de ser muito comum na nossa vida, em qualquer mercado, qualquer lanchonete, qualquer restaurante que você vai ter chocolate, mas a gente está falando de um produto de como a gente consome ele hoje, ele não tem 175 anos. Então, é um produto que, apesar da gente achar que conhece, apesar da gente achar que a gente já sabe tudo, no final das contas, ele é tão novo que a gente não sabe nada. Então, quando a gente fala sobre o chocolate Bintubá, é um resgate da origem, né? O Bintubá é uma filosofia hoje. Ele não é só um chocolate. Tem toda uma história que envolve o Bintubá. Então, é isso que é apaixonante nele. Eu sou extremamente, assim, eu sou super suspeita, porque eu, como ele disse, eu sou chefe de confeitaria, me especializei na França, é uma paixão que eu tinha, eu era servidora pública, eu abandonei o serviço público para me dedicar à confeitaria, mas quando eu descobri a filosofia do Bintubá, eu simplesmente joguei tudo pronto e fiquei só no chocolate. Então, tipo, o que é Bintubá? Na década de 90, lá na Califórnia... Você me permite só fazer para o nosso pessoal que está ouvindo, que o Bintubá, a tradução é da amêndoa para a barra. E vou explicar agora isso. Tá. Porque, assim, quando a gente fala de Bintubá, por que é um termo em inglês? Né? Por que a gente não coloca no Brasil escrito da amêndoa à barra? Porque o Bintubá se tornou exatamente o que eu falei, uma filosofia, um movimento. E esse movimento começou nos Estados Unidos, na década de 90. Então, como começou nos Estados Unidos, na década de 90, começou com essa terminologia da amêndoa à barra, Bintubá. Então, quando a gente fala sobre Bintubá, a gente não está falando só de uma pessoa que compra um cacau e faz o chocolate. Por quê? Se você parar para pensar, várias empresas hoje, elas compram cacau e fazem chocolate. Mas por que eles não se intitulam Bintubá? Porque o Bintubá, ele preza por uma cadeia justa. Então, quando você ouve falar, ou quando tem na sua embalagem escrito Bintubá, teoricamente, ele segue a filosofia de que existe uma valorização de toda uma cadeia produtiva. Você tem a certeza ali de que aquela pessoa que está comprando cacau está respeitando o produtor e pagando um preço justo pelo cacau. Você tem ali a certeza de que essa pessoa tem um envolvimento tão grande na valorização do cacau que ele não vai usar produtos artificiais, que ele não vai usar saborizantes, por exemplo, que ele não vai usar emulsificantes, que ele não vai descaracterizar o sabor que o cacau tem a proporcionar. Por quê? Hoje, quando você compra um chocolate industrializado, você compra você vai olhar nos ingredientes, tem mais ou menos um texto desse tamanho assim nos ingredientes. Por quê? O que acontece na indústria? Eles vão comprar uma massa de cacau que é feita por uma outra empresa, ou seja, ele vai comprar o cacau, ele vai processar esse cacau, alguns vão desodorizar, né, vão tirar sabor e cheiro. Então você vai comprar uma massa de cacau e vai fazer esse chocolate. Essa é a indústria, né? E ele vai colocar vários artifícios para te pegar e colocar um sabor agradável naquele chocolate. E quando você comprar 5 anos atrás, comprar há 2 anos atrás e comprar agora, vai ser o mesmo sabor. Agora, assim como o vinho, o cacau ele tem sazonalidade. O cacau ele tem terroir. O cacau ele tem sabores, tem notas. Então, quando você compra um cacau esse ano, não significa que ano que vem vai ser o mesmo sabor.
E o Bintubá, ele vem justamente para isso, é a valorização do sabor que o cacau tem a oferecer. Quando você compra um cacau de uma safra que choveu pouco, de uma safra que teve muita chuva, quando você compra uma safra com terroir da Amazônia, com terroir do Espírito Santo, são sabores diferentes. Mas na grande indústria, como existe uma padronização de sabor, você não sente essa diferença. Então, o Bintubá, ele é uma filosofia de valorização. É uma valorização da mão de obra, do pequeno produtor, é uma valorização do cacau, é uma valorização de produtos de procedência, com qualidade. Então, quando a gente fala de Bintubá, é muito difícil você pegar e falar assim, ah, é isso. Porque é todo um contexto, né, que envolve o Bintubá hoje em dia. E é a minha grande paixão. De conhecer as fazendas, tipo, eu compro cacau normalmente das empresas e das fazendas que eu visito, que eu conheço, porque eu sei que lá ninguém está sendo explorado, que as pessoas que trabalham ali recebem pelo seu trabalho, entendeu? Eu sei o processo de fermentação que eles praticam. Só que agora eu comecei a comprar um cacau da Amazônia, de um assentamento na Amazônia, que eu nunca visitei. Eu ainda não consegui visitar a Amazônia para isso. Mas eles têm, daqui a pouco, vão lançar um selo de garantia, eles têm todo um trabalho super bacana social, que eu já acompanho há um tempo, e isso faz parte do chocolate. Você compra um chocolate, eu costumo dizer que é um chocolate com alma, um chocolate com história. Então, o Bintubá, ele tem muito valor agregado nesse aspecto, sabe? E, quando você... desculpa interromper, mas acho que tem muita gente que não sabe o que é terroir. O terroir, tanto no cacau como no vinho, é a interação de solo e clima. O solo seria toda a riqueza do terreno, né, da onde é plantado, da altitude e do relevo. E sobre o clima é o que tem do clima, que é a temperatura, umidade, vento, quantidade de chuvas. Isso é um terroir. Então, ela varia de região para região, de país para outro país, pelas linhas do Equador para cima ou para baixo. Então, isso faz uma diferença no cacau, né, no final do cacau, como também nas uvas. Então, o cacau, dependendo de onde vem, você pode ter um tipo de cacau ou um outro tipo de cacau. Né? É a mesma variedade, no caso. Isso que é mais bacana, a mesma variedade. Porque, tipo, as pessoas às vezes não param para pensar que você vai no supermercado, existem vários tipos de maçã. E dentro da confeitaria, cada maçã tem uma função, né? Uma característica. Você vai no mercado, tem vários tipos de banana, tem vários tipos de uva, tem vários tipos de batata, de milho, enfim. Dificilmente vai ter uma fruta que existe só ela, não existe nenhuma variedade daquilo ali. O cacau é a mesma coisa, gente. O cacau, existem mais de 2.000 tipos catalogados no mundo de cacau. Então é muita variedade, é muita variedade. Então, cada cacau vai ser, tipo assim, todo cacau é igual? Não, porque tem cacau que vai te dar um sabor mais adocicado, tem notas florais, notas de tabaco, assim como o vinho tem aquela tabela a roda de sabores, né, de notas e tudo mais, o cacau é exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente for fazer a nossa degustação, a gente vai ter uma roda de sabores, a gente vai identificar as notas que aquele chocolate tem a dar. Mas o que vai dar essas notas? O terroir? Claro que o terroir vai influenciar muito. Mas só que o principal também são as variedades de cacau. Então, quando uma variedade de cacau... eu adoraria conhecer. Eu tô louca para fazer um tour em Ilhéus. Então, assim, quando a gente fala de variedade, existem 3 tipos principais de variedade. O que isso tem a ver com o Bintubá? Porque o Bintubá, ele não é simplesmente ir ali comprar um chocolate e você fazer o seu doce ou o seu bombom. Você não vai ali simplesmente compra um chocolate. Você produz o chocolate. E o que é produzir um chocolate? É você se preocupar qual variedade que você está comprando de cacau, de quem você está comprando. Então, hoje, se você... Então, se você traz um cacau, você compra o cacau de um lugar muito quente, como acontece com as uvas, você vai ter mais açúcar, vai ser no caso da uva, vai ser, no final do produto que se torna vinho, vai ser um vinho muito alcoólico. E em um lugar que chove muito, você vai ter uma uva
com mais acidez e menos açúcar. O Isso cacau vai influenciar muito na coisa. fermentação também, né? Quando a gente fala em questão principalmente de temperatura, influencia bastante na fermentação. Mas o que eu estou falando é o seguinte, você compra São 3 principais tipos de cacau, que é o forasteiro, que é o trinitário e é o crioulo. São 3 principais, né? Na árvore que vai ter várias variedades, temos 3 principais. Então, vou Esses dizer 3 que é um principais... melon, um cabernet e um chirral, vamos dizer assim, né? Exato. Tem os 3 principais. Então, deles ali vão ter várias variedades embaixo. Cada um tem uma característica muito forte. Então, quando você fala de um forasteiro, é um mais presente aqui na Amazônia, ele é melonado, ele é mais resistente à vassoura de bruxa, que aconteceu em 90, onde a gente vai parar para conversar sobre isso. Ele tem toda uma característica mais forte. Quando a gente fala de um crioulo, ele é um cacau mais suave, mais frutado, mais floral, ele é muito mais delicado. Então, é aquele chocolate que você come que tem toda aquela, às vezes, aquele sabor mais floral, mais delicadinho. Tem o trinitário, que é uma mistura desses dois. E dentro do trinitário, a gente vai ter várias variedades que foram feitas depois, clonadas, para superar essa vassoura de bruxa que aconteceu na década de 90. Então, o que o Bintubá tem a ver com isso? A gente estuda muito o cacau para saber o que vai vir no nosso chocolate. Porque como a gente não usa artifícios artificiais, a gente não coloca uma essência de baunilha, a gente não coloca uma essência para melhorar o sabor do cacau, a gente precisa comprar um cacau de muita qualidade. A indústria vai comprar qualquer cacau. Vai pegar o cacau de pior qualidade que tiver, que é o bulk, que a gente chama, que é o que não foi fermentado direito, que não houve uma secagem boa, que tem uma porcentagem de mofo, tem toda uma característica que a indústria vai comprar porque ela vai beneficiar esse cacau. Ela vai desodorizar, ela vai fazer todo um tratamento nesse cacau. O Bintubá, não. A gente precisa aprender sobre cacau, a gente precisa estudar o máximo possível, visitar as fazendas, porque tudo que tiver de sabor naquele cacau vai ser passado para o nosso chocolate. Então, assim, uma vez eu fiz uma degustação e eu senti um sabor de... Sabe quando tem aquela coisa de saco? Sabe saco, estopa? É como se não tivesse sido bem guardado. E eu falei para a menina, eu falei assim, nossa, mas tá com sabor que não foi armazenado corretamente. Um problema de armazenamento. Tipo um ranço. Não é ranço, porque o ranço é mais com queijo, é mais laticínio, né? Eu tô falando de uma coisa assim, sabe quando é aquele biscoito guardado, que fica muito tempo guardado no armário, quando você vai comer daquele gosto de guardado? E eu tava bem lá no fundo. Ela falou assim, nossa, Pri, eu reclamei com ele porque ao invés de ele mandar no plástico, ele mandou direto no saco de estopa e tava com um pouco de mofo. Então você sente tudo, tipo, a forma de armazenagem, você sente se teve mofo, você sente se houve alguém fazendo fumaça próximo, porque pode passar o gosto de fumaça pro cacau. Se tiver gosto de fumaça no cacau, você vai sentir no seu chocolate. Então, o Bintubá, isso é muito interessante, porque o Bintubá você sente tudo o que o cacau tem para te passar, tanto de bom como de ruim, você vai sentir porque não tem nada artificial nele. E você, numa produção desses chocolates, podemos chamar de chocolate gourmet, esses naturais? Eu não gosto muito dessa terminologia, porque o gourmand, né, como a gente fala na França, tipo, fulano é muito gourmand, porque fulano gosta de comer bem, né, e tudo mais, assim, tipo, o meu professor ele falava, eu sou um gourmand, eu sou muito, né, comilão, essas coisas assim. Quando a gente fala do gourmet, hoje em dia a gente colocou muito essa questão do brigadeiro gourmet, porque utiliza ingredientes de melhor procedência, a gente colocou gourmet. Algumas pessoas não utilizam o mesmo termo, acho que no final das contas se vulgarizou muito o termo gourmet, né? Eu falo que é um chocolate artesanal. Hoje em dia, o pessoal fala mais hoje de chocolate, às vezes ao invés do Bintubá. Por quê? É um chocolate artesanal, né? É uma tecnologia muito importante. E esse chocolate artesanal, existem alguns momentos dessas 3 variedades que estão no topo dessa pirâmide, você faz uma assemblagem ou não? Você faz sempre ou com aquele cacau ou com outro e nunca mistura as 3 ou mistura 2? Tudo depende do que você quer passar. Tipo, às vezes, estão falando aqui a questão de gordura. A questão da gordura é algo muito sensível. Por quê? A manteiga de cacau é uma das gorduras mais caras que tem. Porque, se você for pensar, tem uma amêndoa de cacau. A amêndoa de cacau, metade dela média é 50% manteiga de cacau. E a outra metade é sólido de cacau. Claro que essa gordura vai influenciar
em tudo, vai influenciar em sabor, vai influenciar em textura e tudo mais. Agora, uma coisa que as pessoas não conseguem parar é que toda característica que você quer no chocolate, que é brilho, que é snap, que são todas as características na degustação que a gente olha, normalmente quem fornece é a manteiga de cacau. Então, tipo, é muito importante quando você faz um chocolate Bean to Bar, você faz a sua formulação de chocolate, você ter uma ideia se aquela amêndoa de cacau ela tem uma porcentagem boa de manteiga de cacau. Você vai ter que fazer vários testes para você saber se você precisa acrescentar um pouco mais de manteiga de cacau. Se você não acrescenta manteiga de cacau, porque aquela amêndoa já tem uma porcentagem alta. Uma vez eu fui fazer um estudo de amêndoas de cacau e qual a porcentagem de manteiga de cada um. Teve porcentagem de 45%, tive 56%, então cada uma vai variar, cada variedade vai variar na concentração, né, na quantidade de manteiga. Isso ajuda muito quando você vai fazer a sua formulação de chocolate, porque a gente não é uma indústria, né? A gente precisa fazer os testes em pequenas quantidades e fazendo os testes até a gente chegar no resultado melhor. Então, para não ter excesso de manteiga na boca, né, de gordura, você precisa fazer uns testes, às vezes, de pegar numa extrusora, ver a quantidade de manteiga que está saindo, qual a porcentagem. Tem toda uma técnica para você começar a ver qual é a quantidade, porcentagem de manteiga de cacau que você acrescenta ou que você não acrescenta. Tá. Então, teoricamente, um chocolate, uma barra de chocolate, o açúcar não pode ser o protagonista da Não, alimento, né? não, de forma alguma. Hã? De forma alguma, porque, você pode até comer um ao leite mais docinho, beleza, mas quando você fala que você quer fazer uma degustação, que você quer provar o cacau, que você quer provar um chocolate de qualidade, em que o cacau seja protagonista, você não pode exagerar no açúcar, porque o açúcar ele vai mascarar aquele sabor. Então, o que acontece no ao leite? As pessoas gostam muito do ao leite porque ele é docinho. Você quase não sente o sabor do cacau, você só tem aquela cor marronzada, mas você só sente o leite e o açúcar. E as essências que as pessoas, que a indústria coloca, a essência de baunilha, a essência de caramelo. Então, você tem todo o seu paladar... industrializado que sente. Exato, industrializado, você vai sentir muito o quê? Baunilha, caramelo, leite, açúcar. Agora, o sabor do cacau, dificilmente. Tanto que o meu chocolate, ele é 48% cacau. Que é esse aqui. Ele é 48%. Então, eu coloco aqui na frente a porcentagem de cacau que eu utilizo no meu chocolate. Aqui tem 48% de cacau, e quando você come ele, você provou, né, esses dias. Sim. Você sente leite, você sente açúcar, beleza, mas você também sente o cacau. Tá. Então, e qual é a outra coisa que a gente deve observar num chocolate, além do cacau, a pureza dele, né, a quantidade que ele tem? Seria gorduras, outros ingredientes que a gente deve avaliar no rótulo? Eu acho que a principal coisa não existe, né? Oi? A principal coisa é você olhar os ingredientes. Eu acho que de tudo que a gente for comer hoje, a gente não tem ideia de onde vem as coisas que a gente come, não, sabe? É verdade. Tipo, você comeu açúcar, você comprou açúcar, você não sabe quem foi que plantou, você não sabe qual foi o estado que produziu, que revendeu para aquela pessoa que refinou e tudo mais. Então, hoje em dia, a gente não tem muita ideia de onde vem o alimento que a gente consome. Mas a gente tem em mãos os ingredientes que foram utilizados naquele produto. Então, quando você pega um chocolate, você tem que olhar os ingredientes. Porque a partir do momento que você olha os ingredientes, tem muita gordura. Quer ver uma coisa? O Bean to Bar só utiliza, a única gordura que o Bean to Bar utiliza é a manteiga de cacau, ou seja, que foi extraída do próprio cacau. A indústria usa gordura vegetal, que não faz tão bem para a saúde. Que às vezes fica aquele resíduo na boca, dependendo da qualidade da gordura que é utilizada. Porque a manteiga fica com gosto de sebo, né, na boca? Isso, exato, sebo. Por quê? A manteiga de cacau é a única gordura que derrete na temperatura da sua boca. Quando você pega uma outra gordura e coloca no chocolate, ela não derrete igual. Então você sente aquele resíduo na boca. Então, uma grande diferença do ingrediente é que se o Bean to Bar ele for usar uma gordura, ele vai usar a melhor que existe, que é a manteiga de cacau. Ele não vai usar uma gordura hidrogenada, ele não vai usar uma gordura vegetal, ele não vai usar uma gordura de má qualidade, ele vai usar manteiga de cacau. E normalmente a manteiga que ele mesmo extrai do cacau dele. Ah, bacana. Tem outras perguntas, mas eu quero voltar um pouquinho, para a gente se perder. Então, e o Tree to Bar, que eu vi outro dia numa barra de chocolate, numa loja,
porque tem o bean to bar e o tree to bar, que é da árvore até a barra. Isso. Então, o que eu deduzi, me corrija se eu estiver errado, então, bean to bar seria a pessoa que produz o chocolate, ou seja, no nosso ramo de vinho, é o enólogo produzindo vinho, que é você me falou que seria o chocolatier. Não, é o chocolatier, né? É o cara que... Não, peraí, deixa eu ver. Não, é o chocolate maker, né? É isso? Eu não entendi, desculpa. Da árvore para a barra, no nosso caso, é o vinicultor. Então, seria no mundo do vinho, seria o enólogo, ou winemaker. Isso. E para vocês, seria um chocolate maker. É o que você é. É isso? Não é meio isso, não. Porque, assim, existe o tree to bar. O tree to bar são pessoas que têm fazendas, que a família teve uma fazenda, tem várias histórias lindas, assim. Eu sou apaixonada com as histórias, principalmente da galera que fabrica tree to bar, porque é a família que tem fazenda sei lá quantos anos, decidiram fazer chocolate a partir daí. Então, são pessoas que têm a fazenda, plantam cacau e também fazem chocolate. Agora, essa comparação que você está fazendo é normalmente o seguinte, que eu costumo dizer em comparação com o vinho. Quando você é um chocolate maker, você compra o cacau e você faz o seu chocolate, é comparado praticamente ao enólogo no vinho, né? Porque dali você dá uva, você transforma em vinho. E quando você já compra o chocolate, né, industrializado ou o chocolate bean to bar e já faz as suas preparações, é o chocolatier, que no caso, no vinho é sommelier. É sommelier, isso. Legal, isso. Entendi. Mas a questão do tree to bar, eu não conheço nenhuma comparação com vinho. Você está falando, é o viticultor, né? É o quê? Eu não sei o que você falou. Você falou o tree to bar. Não, exatamente isso. Então, você esclareceu que o tree to bar é a pessoa que planta, que seria, para nós, igual a pessoa que planta a uva e depois ele pode produzir ou pode vender a uva, né? Depende. Exato. Tá, a maioria planta, faz o chocolate e também vende, né? Tipo, a maioria que eu conheço, eles tanto que eles plantam, a família já tem fazenda há anos, e eles vão usar tanto para o chocolate como para venda também. E são histórias lindas, então é muito valor agregado. É por isso que eu falo, o bean to bar, ele tem muita história, né? Ele tem muito valor agregado. Isso que é muito bacana, porque quando você compra um chocolate, você está comprando chocolate com alma. São muitas mãos ali, né? São muitas histórias, né? Trabalhando. Isso é legal. E a amêndoa, você tinha comentado uma vez que a amêndoa, ela passa por uma fermentação também, né? Sim. Então, assim, a fermentação é muito engraçada. A maioria das pessoas não param para se dar conta de que o chocolate é um alimento fermentado. Assim como o vinho, assim como o café, né? Assim como vários alimentos fermentados. Uma vez eu estava numa loja, produtos fermentados. A maioria era pão e vinho, sabe? E eu fiquei assim, cara, eu achei muito engraçado. Coisas, né? Porque eu falei com meu marido, eu falei assim, cara, e se eu falar para essa pessoa que chocolate também é um alimento que tem a base do chocolate em si, de um bom chocolate, é a fermentação. Meu marido começou a rir, ele falou assim, cara, eu vejo você fazendo chocolate todo dia, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, essa questão da fermentação, a gente vai entrar mais em detalhes na segunda live, não é isso? Tá bom. Que a gente quer, né? Vai entrar mais em detalhes sobre a fermentação, porque a fermentação é algo bem longa. Né? Tem todo um processo alcoólico, né? E tudo mais. Legal. Agora, se você para pensar, né? Tipo, como é que funciona? Se você, tipo, no meu caso, eu comecei a fazer em casa chocolate. Tipo, deixa eu contar um pouco isso. Eu morava na França, eu me apaixonei, olha só, eu decidi fazer chocolate, não foi no Brasil, eu decidi fazer chocolate na França. Eu fui no Eu ia fazer essa pergunta no começo, mas como você já entrou, deixa para depois. Como você se apaixonou pelo chocolate, né? Não, eu sou apaixonada por chocolate a vida inteira, né? Em comer. Mas eu fui contratada na França para fazer um cardápio para uma empresa, para um restaurante, e ele não queria que um francês fizesse o cardápio de sobremesa, ele queria que um estrangeiro fizesse. E nisso ele me encontrou, porque eu fazia parte do banco de dados, né? De confeiteiros e tudo mais. E a gente começou a conversar, ele adorou, a gente começou a fazer coisas com abóbora, coisas com milho, e lá não tem muito esse hábito de se usar isso na confeitaria. E a gente começou a fazer umas coisas super bacanas, e eles iam usar um chocolate chamado Valrhona, que a gente chamava Valrhona.
E eu fui num coquetel chiquérrimo, assim, com vários chefes, mofs, né, que é aqueles Meilleur Ouvrier de France, e, assim, fantástico. E lá tinha uma mesa que tinha cacau da Colômbia, cacau da Venezuela e cacau do Brasil. Nem sei se era Colômbia ou Peru. Não lembro mais, eu tenho certeza que tinha Venezuela e Brasil. E eu provei, eu fiquei assim, eu fiquei indignada. Eu falei assim, gente, que chocolate bom. E é feito com cacau do Brasil. E lá a gente não come um chocolate tão... Não tem o hábito de comer um chocolate tão bom assim. E eu voltei para casa e falei pro meu marido, eu falei assim, eu vou aprender a fazer chocolate. Ele olhou para mim e falou assim, que loucura. Ele falou assim, Pri, você tem umas loucuras. Eu tinha acabado de me especializar em açúcar com o Stefan Klein, que era o meu sonho, fazer esculturas de açúcar. Então, tipo, eu gastei absurdos para poder ir para Belfort, que era próximo da Alemanha, da Suíça ali, né? Não, era próximo da Suíça, perdão, próximo da Suíça. E, assim, estudei, fiquei um tempo lá estudando açúcar, de 7 da manhã às 11 da noite, trabalhando que nem uma louca para aprender a fazer escultura de açúcar. E quando eu voltei para esse coquetel, me apaixonei pelo chocolate. Ele falou assim, pô, você acabou de se especializar em açúcar, você vai falar agora que vai fazer chocolate? E outra, chocolate é uma indústria, tem que ter muita máquina, muita coisa. Eu falei assim, olha, eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar em Vintubá na vida, gente, nunca, nem sabia o que era. E eu falei assim, eu não sei, mas eu vou aprender a fazer esse negócio. E quando eu voltei para o Brasil, comecei a pesquisar. O meu pai e meu irmão moram na Bahia e eles lá têm vários clientes, porque eles trabalham com produtos para fazendeiros e tudo mais. E eu conheci um cara que ele falou assim, olha, lá em Linhares tem um rapaz de São Paulo que está dando aula de como faz chocolate. E era o Rogério Camei, que é da Mestiço Chocolates, que é um Vintubá aqui em São Paulo. E eu falei assim, tá falando sério? Eu quero aprender a fazer chocolate. A gente começou a conversar, eu visitei a fazenda dele, tanto que o cacau dele, Fazenda Córrego do Sal, é desse cliente do meu irmão, que tem fazenda lá no Espírito Santo, e foi a primeira fazenda que eu visitei nesse intuito de comprar cacau, e até hoje eu compro o cacau dele. Isso é muito bacana, a gente troca mensagem pelo Instagram, eu conheço os funcionários, eu visito a fazenda, então é muito gostoso, assim, é muito, muito legal essa proximidade. Aí, cheguei em São Paulo, comecei a pesquisar. Mestiço, eu falei assim, é lá que eu vou. Bati na porta e falei assim, olha, meu sonho é aprender a fazer chocolate. Eu não faço ideia de como faz, eu gosto muito, estou estudando, mas ele não tinha curso para fazer na época, ele dava aula. E eu falei assim, mas eu quero aprender para ser sua concorrente, porque eu quero aprender para fazer o meu chocolate. Aí ele começou a rir, ele olhou para minha cara, você está falando sério? Eu falei assim, eu queria muito que você me ensinasse para eu aprender a fazer chocolate e ser sua concorrente. Aí ele olhou pra minha cara assim, eu falei assim, eu posso estagiar com você só para eu aprender? Aí ele falou assim, Pri, a minha funcionária pediu demissão ontem, então eu não tenho como te contratar como estagiária, porque eu não tenho nem funcionária na fábrica agora. Eu falei assim, então me contrata como funcionária que eu vou trabalhar para você. Ele, nossa, mas você é chefe, morou na França e tal, como que eu vou te contratar para fazer isso? Tipo, era o salário de uma estagiária, mais ou menos, né? Eu falei assim, mas eu trabalho para você. E nisso, no outro dia, eu tinha uma entrevista na SBT. Então, eu estava na SBT, fazendo uma entrevista para um programa, para fazer toda a parte técnica do programa da SBT. E aí ele me liga, a Cláudia me liga, né, a esposa dele, falou assim, Pri, você pode vir que a gente vai ficar com você aqui. Eu falei assim, caramba, então tchau SBT. Aí eu dei tchau, assim, disse não pro diretor da SBT na época. A minha família ficou enlouquecida. Tipo, como é que você faz uma coisa dessa para ser estagiária, praticamente? E eu falei, não, quando eu vi a ligação, a mensagem, eu falei assim, não, muito obrigada, não é isso que eu quero, eu vou aprender a fazer chocolate. E eu comecei lá, fiquei uns 9 meses, tipo, eu entrei para ficar 3 meses, né, estagiando. Mas, cara, eles são tão fantásticos, eu tinha tanta coisa para aprender, o Rogério tinha tanta coisa a ensinar, e eu sou tão grata a eles, sabe, porque tudo que eles me ensinaram do chocolate, e não só sobre o chocolate, sobre a filosofia no geral, eu vou levar para a vida inteira. Então, eu gosto muito de falar isso, porque é uma questão de gratidão, sabe? De eu bater na porta, falar assim, olha, eu quero ser sua concorrente, e ele me ensinar tudo que ele me ensinou, assim. Muito bacana isso. Bonita história, muito legal. Foi muito bacana. E aí, logo depois, ele falou assim, Pri, já comprou sua máquina?
Eu falei assim, pô, Rogério, ainda não. Ele, mas como assim você não comprou sua máquina? Você veio aqui para aprender até agora, você não comprou sua máquina? Aí eu fui lá, comprei minha máquina, comecei a fazer, e ele começou a me dar altos toques de torra, né, de tudo, porque a torra é algo super complexo, tipo, hoje uma torra do cacau vai deixar ou o seu chocolate amargo, ou o seu chocolate com notas, tipo, é o que realmente diferencia a identidade de um maker, né, de uma marca, é a torra. Que é assunto da próxima live. É assunto da próxima live. Aí, olha só a situação. 5 meses depois que eu comecei a fazer meu chocolate, teve a premiação, eu me inscrevi no concurso, né, Bean to Bar Brasil. Aí, 5 meses depois, teve a premiação. Mas eu estava trabalhando muito, porque eu saí dele e eu fui contratada para ser chefe de um grupo de gastronomia, que você tinha falado, de 6 buffets e 2 restaurantes. Então, desenvolvimento de cardápio, eu estava numa loucura absurda, porque eu comecei a fazer chocolate meio que no meu tempo vago, né? Final de semana, noite, tudo mais. E me dedicando ao buffet para fazer, não, trabalhar, né? Porque eu precisava levantar uma grana, porque o tempo que eu fiquei lá, eu gastei todas as minhas economias. Aí, olha só a situação, teve a premiação e eu não fui, porque a única coisa que eu queria quando eu me inscrevi eram os comentários sobre o meu chocolate. Eu só queria que alguém me dissesse se estava bom, se não estava, se estava no caminho certo, a opinião das pessoas, porque as pessoas colocam lá a opinião sobre o chocolate, se está bom, se está ruim e tal. Não. E eu falei assim, gente, eu nunca nem ia na premiação. Teve a premiação e o meu nome foi chamado, eu não estava lá. E o Rogério me liga, onde você tá? Eu falei assim, tô em casa. E ele falou assim, cara, você ganhou medalha e não sei o quê. E ele que foi receber a medalha para mim. Então hoje tá lá a foto da premiação, ele tá com a foto dele, que ele ganhou também, e a minha. Legal, parabéns. Tá vendo? Você já tem um espírito empreendedor e foi à luta. É isso aí, bacana a história, viu? Bacana. Bom, a gente já está ficando meio apertado com o tempo. Deixa eu fazer umas perguntinhas. Eu falei para você, eu falei assim, olha, eu falo demais, Marco, me corta. Relaxa. Tudo é uma história e é um aprendizado também. O chocolate branco é um chocolate? É polêmico, mas para mim é chocolate. Agora, posso falar por quê? Por quê? Se você faz um chocolate branco de qualidade, um chocolate branco de acordo com as regras, tipo, se você pega na lei, está dizendo lá que para ser chocolate precisa ter pelo menos de 25% de sólido de cacau. E o chocolate branco, ele é considerado chocolate pela lei. Então, ponto. Pela lei brasileira, chocolate branco é chocolate. Então, a pessoa acreditando ou não que é chocolate, pela lei é, né? Independente do que a gente pense. O que eu falo? Quando ele é feito 100% com manteiga de cacau, eu acho que ele é um chocolate. Por quê? Você compra o cacau, você põe na sua extrusora. A extrusora, gente, é aquela máquina que tira óleo, tipo de gergelim, de girassol, do que tiver, né? Ele vai esquentar, vai prensar essa semente e vai tirar o óleo daquilo ali. E a gente usa essa mesma extrusora de gergelim, de tudo, para extrair a manteiga de cacau. Então, a gente pega o cacau, tira a manteiga de cacau desse cacau, que é uma média de 50%, ou seja, é uma boa proporção para um cacau. Isso. Aí você vai lá, faz sua formulação e faz seu chocolate. Todas as características que você quer, de brilho, snap, cristais e tudo mais, está presente ali na manteiga de cacau. Como que ele não é um chocolate? Ele pode não ter os sólidos de cacau, ele pode não ter todas as garantias de saúde que o sólido tem, né? Porque quando você vai estudar os flavonoides, você vai estudar todo o benefício de antioxidantes e tudo mais que o chocolate tem, isso é presente nos sólidos de cacau. Quando você faz no chocolate branco, ele não tem todos esses benefícios à saúde, mas você está comendo algo com uma gordura boa, que é uma gordura de manteiga de cacau. E como que ele fica branco? É a manteiga, porque quando você extrai a manteiga, ela está marrom, ainda está bem marronzinha. Aí você deixa decantar. É a coisa bem antiga mesmo. Os sólidos vão cair, vão baixar, e a manteiga vai ficar branquinha em cima. Aí você tira aquela parte marrom embaixo, que são os sólidos, junto com o restinho da manteiga, e utiliza a parte mais clara. Engraçado, porque eu até então, até te conhecer, os meus chocolates de consumo eram os industrializados. E eu não gosto de chocolate branco, eu nem considero na minha
termologia, no meu modo de pensar, não considero chocolate. Não gosto. Então, eu falei, deve ter leite. Desculpa, fala. Eu, particularmente, vou ser sincera, que também não sou muito fã de chocolate branco. Mas não é chocolate branco. Porque depois que você começa a entrar no mundo do Bintubá, você descobre o que é chocolate branco. Porque até então as pessoas te vendiam um doce branco, que denominava-se de chocolate. Mas não é chocolate, tipo, é com vários tipos de gordura, com sabores assim super artificiais, com resíduos de gordura na boca. Então, isso me incomoda absurdamente quando deixa resíduo de gordura na boca. Então, assim, chocolate branco, a maioria das pessoas conhecem esse tipo, né? Agora, quando a gente fala de um chocolate branco, quando o Bintubá faz um chocolate branco, ele faz um chocolate branco de excelência. Ele faz um chocolate branco a partir da manteiga de cacau, com ingredientes, né, mais naturais, com leite, com açúcar. Não vai colocar essência. Se ele colocar uma baunilha, ele vai colocar a fava da baunilha. Se ele colocar raspas de laranja, são zestes da laranja. Ele tira o sabor natural do cacau quando você coloca uma essência, né? Então, a essência, a gente meio que abomina essa questão de essência, porque é um produto totalmente artificial que vai tirar todo o sabor que a gente tem a oferecer. Agora, quando você pega um chocolate branco, põe uma fava de baunilha dentro, você vê, sabe, a fava ali, as sementinhas. Gente, o sabor, o cheiro, o aroma é outra coisa, sabe? O pessoal tá fazendo muito com baunilha do Cerrado, já ouviu falar? Não. A baunilha do Cerrado é uma baunilha que parece uma banana, assim, de tão gigante, ela é enorme. Mas ela tem um cheiro, um sabor maravilhoso, incrível. É um produto brasileiro riquíssimo, que poucas pessoas conhecem. E muitos Bintubás estão usando hoje na formulação de chocolate. Mas se ele for usar baunilha, ele vai escrever lá no ingrediente que tem baunilha, não é essência. É, legal. Aí você falou do leite. E quem tem intolerância a leite e gosta de chocolate, como faz? Muita gente está usando leite de coco. É que eu ia falar. Dá para ser? Muito. Leite de coco em pó. Esses dias eu ouvi alguém colocando leite de aveia também. Leite de aveia, leite de arroz, leite de amêndoa, leite, tudo em pó. Hoje em dia existe tudo em pó. Então, essa questão vegana, né? O pessoal que tem essa filosofia de vegano, o pessoal intolerante à lactose, querendo ou não, eles ganham muito com isso, porque é uma qualidade de saúde, né? E de produto muito grande. Porque então são chocolate vegano. Sim, tem muitos. Ah, não sabia, que interessante. E os diabéticos, que não podem com açúcar? Existe chocolate com xilitol? Sim. Ou maltitol, né, que chamam? Tem vários. Tipo, hoje em dia, tem muito Bintubá fazendo zero açúcar. Muito, muito, muito. Uma vez você me perguntou sobre a questão do 100%, lembra? Isso, lembro. A gente estava falando sobre a questão do 100%. Claro que é para quem gosta muito, para quem tem um outro paladar e tudo mais. Agora, tem Bintubá que faz 100% de cacau envelhecido. Então, é um cacau que ele foi amadurecido, que ele tem um sabor super suave, ele perdeu bastante acidez, a astringência. Ele da outra live. É verdade, isso é de outra live. Mas, tipo, se você parar para pensar, as pessoas hoje têm muita opção. No meu caso, eu tenho 70%. Eu não digo que é vegano, porque eu não sigo a filosofia. Sabe? Eu acho que para você colocar vegano, você tem que estar dentro da filosofia do veganismo, que é a não utilização de nada animal. Mas como no lado tem um chocolate com leite, né, batendo, eu não me sinto à vontade de colocar o meu chocolate como vegano. Mas o meu chocolate não tem nada de origem animal, o amargo, que é só cacau e açúcar. Mas está lá no rótulo, né? Então, se a pessoa quer... Exato, no vegano Exato. Agora, tem empresas Bintubá que são ultra veganas, assim, tipo, não entra leite na fábrica, não passa da porta. E isso eu super admiro. Então, eles têm mesmo que colocar que é vegano, porque eles têm uma filosofia, além do Bintubá, aliado ao veganismo. Então, eu acho isso muito bonito, porque cada um segue uma filosofia. No Bintubá é muito legal, porque você vai vendo que cada um tem uma filosofia diferente de trabalhar. E tem espaço para todo mundo. Eu não sei se eu já te falei, mas existe um grupo chamado Mulheres no Chocolate. Já te falei isso? Não. Existe um grupo hoje, no Brasil, de mais de 100 mulheres, num grupo de WhatsApp. É muito engraçado falar isso, porque as pessoas não acreditam, né?
É um grupo de WhatsApp com mais de 100 mulheres, do norte ao sul do país, que fabricam chocolates Vintubá. Qual que é a maior dificuldade no chocolate Vintubá? Maquinário, gente. Tipo, a gente não tem máquinas pequenas, às vezes, de fazer chocolate mais acessível, não tem muitas marcas disponíveis para quebrar chocolate, para... Como é que eu posso dizer? Para separar a casca e tudo mais. Isso, eu vou falar sobre isso também, Mônica, sobre essa questão dos 60% da dor de cabeça e tudo mais. Então, assim, é muito complicado, então lá a gente se ajuda. Então lá direto assim, gente, eu comprei tal marca, é bom. Eu vi uma pessoa vendendo assim, como é que funciona? Alguém tem um projeto para meu marido ou para alguém fazer um projeto de separador de casca? Porque a gente faz muito projeto em casa, gente. Tipo, o meu maquinário, o que separa a casca, foi meu tio que fez, por um projeto de um americano. Que ele pegou, fez um projeto caseiro de separador de cascas de cacau, e hoje no Brasil a maioria utiliza esse projeto, quem é pequeno. Então é muito bacana, porque a gente vai trocando figurinha, tipo, eu posso não conhecer uma coisa, mas outra conhece. E uma vai ajudando a outra. E é tão gostoso, porque até hoje, assim, saiu tanta coisa boa desse grupo, sabe? De informação. Você precisa saber sobre embalagem. Alguém vai lá e vai colocar. Gente, eu estou precisando comprar cacau da Amazônia. E eles vão colocar lá o contato de várias pessoas que vendem cacau na Amazônia. Esse grupo de mulheres. Esse grupo de mulheres. Então, a gente se ajuda muito, assim. Tipo, a gente tem hoje uma força em relação à informação muito grande. Porque eu não vejo os homens se juntarem dessa forma, sabe? A gente tem vários projetos para saírem desse grupo, que vão sair desse grupo, projetos muito lindos para o mundo do Vintubá, porque o Vintubá, ele hoje é muito novo, ele tende a crescer. Porque, lembra que eu falei que o chocolate tem uma média de 174, 175 anos, do jeito que a gente come hoje em forma de barra? Nisso, para a comercialização, foi se vulgarizando, né? Foi se perdendo, e hoje em dia está se resgatando essa questão de qualidade, de cacau e tudo mais. Então é algo muito novo. O chocolate em si é novo, e esse movimento é mais novo ainda, porque é da década de 90, então é muito novo, e tende muito a crescer, porque as pessoas hoje estão começando a se preocupar com o que estão comendo, com o que estão comprando, com a pessoa que está lá na ponta, ela está sendo bem tratada, ela está sendo bem paga, ela está sendo valorizada. Isso a gente tem que começar a pensar e a buscar. E isso que o Vintubá está fazendo. Então, esse grupo de mulheres, a gente conversa muito. Então, se eu tenho alguma dúvida, assim, nossa, a minha máquina hoje passou de 80 graus, o que eu posso fazer? Ah, faz isso, isso e isso. Aí uma outra, aconteceu comigo. Então, a gente vai sempre se ajudando, porque somos pequenas, mas juntas a gente tem uma informação, assim, muito grande. Legal. Bacana, então, esse grupo. Show de bola isso, hein? É outra informação que deve ser considerada e pensada. O cacau, ele é rico de antioxidante, né? E Sim. O amargo, ele é mais saudável de todos os chocolates. E muitos nutricionistas e médicos recomendam esse chocolate amargo, por causa dos antioxidantes, os polifenóis, etc. É isso? Uhum. Tá Sim. certo? O que acontece? Quando você come um chocolate 70% para cima, você está comendo, na verdade, muito mais cacau. O cacau, ele é muito rico, né? Ele é muito saudável, ele traz muita coisa boa para o organismo. Então, tem vários estudos, né? Teve uma uma live que eu fiz, foi no passado ainda, e uma médica, gente, eu juro que eu não pesquisei depois disso, mas é uma médica que chegou e falou assim, que tem um estudo, um dos últimos estudos, que chocolates acima de 70%, mesmo sendo feitos com açúcar, estão sendo indicados para diabéticos. Porque ajuda diabéticos tipo, a sanar aquela vontade de açúcar e tudo mais. Faz super bem. Então, assim, tem um estudo, depois se vocês quiserem procurar e ver isso. Então, o chocolate hoje está sendo indicado para muita coisa. Porque ele é muito rico. Eu lembro que eu li há muito tempo atrás um médico recomendando 30 gramas de chocolate amargo por dia. Que ele tem bastante... Assim como uma taça de vinho, né? É uma taça de vinho. Aí está mais ou menos aí uns 20 ml, mais ou menos 30 ml. Uhum. Tá vendo? Então, eu já fiz isso também. Chocolate, né? Eu achei super bacana, que eu falei assim, caramba, para você ver, quando a gente começou a conversar,
a quantidade de semelhanças que existe entre o chocolate e o vinho, e muita gente nunca parou para pensar, sabe? Por mais que você trabalhe com vinho há tanto tempo, já tenha harmonizado vinho com chocolate, eu tenho certeza que você nunca parou para pensar em quantas semelhanças tem entre os dois produtos. Depois que nós conversamos, eu comecei a pensar nisso também. Nossa, gente, não me julguem, não me matem. Tem fermentação, qualidade do clima, etc. Variedades. Variedades, é interessante. E você sabe que essa semana, curiosamente, uma amiga e médica, ela comentou de o café mais caro do mundo, que ele é, não sei se você sabe, mas eu tô lendo, estou me inteirando no assunto. É um animal pequenininho, ele parece um roedor, ele come o café, né, a fruta, e defeca a semente. E dessa semente se faz o café. Ele é rico em sabores, etc. Que loucura, né? No Espírito Santo faz. Ah, é? Mas é uma ave. O jacu, como é? Jacu, né? Acho que é o jacu. Acho que é esse. Eu também já li alguma coisa assim. No Espírito Santo faz. É a cidade do meu marido, na verdade, que faz. Tem criação de jacu. Ah, legal, bacana. Então, querendo ou não, eu não sou... Hã? Oi, desculpa? Não, pode falar. Termina seu raciocínio. Eu não sou... Uma coisa assim, e é uma coisa que eu estou tendo super vergonha. Eu não gosto de vinho. Eu não gosto de... Eu não tenho paixão, eu não tenho prazer. Então eu vou desligar a live agora, tá? Ai, gente, ela não assim como eu tenho prazer, gente, comendo chocolate, eu não tenho prazer tomando vinho. Entendeu? Eu não tenho aquele prazer, assim, de, ai meu Deus do céu, uma taça de vinho. Eu fiz enogastronomia, então na enogastronomia você aprende a fazer a harmonização, a casar esses sabores, a harmonizar esses sabores. Agora, eu não vou no restaurante e peço um vinho. Meu marido pede, ele toma uma garrafa inteira. Entendeu? Porque eu não sou muito de ajudar nessas horas. Mas isso a gente vai resolver. Depois a gente fala sobre isso. Daí você vai ver que eu vou arrumar o seu gosto por vinho. Eu só queria dar uma... Mas eu sempre estudei as semelhanças. Porque isso me atrai muito. Tipo, eu tô querendo dizer o seguinte. Apesar de eu não gostar de consumir muito vinho, essas semelhanças, né, de variedades de uva, variedades de cacau, fermentação, terroir, a roda de sabores, né, as notas e tudo mais, isso é muito parecido, isso é muito bacana. Eu sempre gosto muito de ler sobre isso, de ficar estudando um pouco de vinho. Então, eu entendo um pouco, muito pouco de vinho, quase nada de vinho, mas é mais pela curiosidade. Tem muita semelhança. Bom, nós vamos ter que parar aqui para a gente responder algumas perguntas aí, que tem pessoas curiosas, né? Então, você já viu aqui algumas, deixa eu até pôr meu auxiliar. A Mônica comentou sobre a dor de cabeça. Obviamente, eu quero que você responda, mas deve ser o sulfito esse assunto, né? O vilão. E acho que caiu a conexão da Priscila. Que pena. Voltou. Voltou. Então, vamos começar aqui A Mônica comentou sobre dor de cabeça, provavelmente é o sulfito, mas fica aí para você responder. Então, a dor de cabeça, várias pessoas falaram isso comigo. Falaram assim, nossa, mas quando eu como chocolate acima de 50%, 60%, eu sinto dor de cabeça. Mas isso é uma questão muito complicada. Por quê? O chocolate ele tem muita cafeína. Né? O cacau tem muita cafeína. Então, às vezes, o excesso de cafeína, você tem que ver se com café você sente dor de cabeça. Se você comendo um chocolate mais puro, com menos ingredientes artificiais e tudo mais, com uma qualidade melhor, não vai te dar dor de cabeça. Porque, tipo, isso são testes que tem que ser feitos, entendeu? Tipo, a minha mãe sente muita dor de cabeça acima de 70%. E quando ela começou a comer chocolate 21, ela falou que não sente mais. Eu não sei se é uma questão psicológica, porque pode ser também. Então, eu acredito muito nessa questão psicológica. Você acha que está comendo alguma coisa que não faz mal e não te faz mal. Mas tem efeito placebo também, né? Efeito placebo. Então, eu não sei muito dizer isso. Mas eu já conheci várias pessoas que falam isso, de sentir dor de cabeça. E quando come chocolate de Mitubá, não sente, porque você não tem nada de artificial ali. É tudo feito, né, com ingredientes mais naturais. Mas, ao mesmo tempo, é um excesso de cafeína. Porque tanto que ele vamos botar assim, o chocolate, ele tem 174, 175 anos como barra.
mas 2000 antes de Cristo já tem relatos de bebida. Então, o chocolate, ele era consumido em forma de bebida. Essa forma de consumo que se mudou. Então, a forma de bebida, né, foi visto o quê? Que era super estimulante. Então, é uma bebida muito estimulante, o cacau. Então, tem que ver nessa questão do... Aí, sim, no café puro. Mas Então, o chocolate, o Bintubar, eu provavelmente industrializado, eu tenho quase certeza que você vai responder que sim, mas o Bintubar não usa sulfito como conservante, né? claro que não. É. Então, porque no mesmo caso do vinho, tem muitas pessoas que tomam vinho e sentem dor de cabeça, mas é que o sulfito é usado praticamente em quase todos os tipos de vinho, né? Os seus naturais que não. E o sulfito depende da região, né, do país, tem regras de quantidades, né, os volumes usados, e é onde se usa com excesso, obviamente, dá dor de cabeça, e tem pessoas ainda que têm alergia ao sulfito, né? Então... Se usa muito no camarão. Muita gente não tem alergia a camarão, porque vai para a praia, come um camarão fresco, não tem alergia. Vem para São Paulo, come camarão, tem alergia. Qual o problema? É o sulfito, porque o sulfito ele é um conservante. Isso. E usado, às vezes, em excesso, te dá alergia, te dá vários problemas, dor de cabeça e tudo mais. Então, em vários alimentos se usa um sulfito. Então, alguns alimentos a gente acha que tem alergia, no final a gente não tem alergia ao alimento, a gente tem alergia ao sulfito. É isso aí. Mória, acho que esse é o nome, porque é tudo junto aqui, pergunta aqui, a quantidade de gordura é que faz com que o cacau se torne sensível a ter alterações químicas como odores? Depende. É tipo, a gordura, às vezes você vai comprar uma manteiga de cacau, exemplo. Eu compro hoje manteiga do Instituto de Cacau Brasileiro. Existe o Instituto ICB, que é um instituto de cacau, de pesquisa, e eu compro deles a manteiga. E eu compro manteiga desodorizada. Lembra que a gente estava falando sobre essa questão de odores? Sim. Então, eu fico com medo, às vezes, de comprar uma manteiga rançosa, com aquele cheiro forte de ranço, e que isso vai atrapalhar no sabor do meu chocolate. Então, eu compro desodorizada. O que acontece? A gordura pode influenciar absurdamente no sabor do seu chocolate. Porque se você compra uma manteiga de cacau que não é desodorizada, uma manteiga que já está há muito tempo, que está rançosa, ela vai passar esse sabor também para o chocolate. Então, a manteiga tem uma influência absurda no chocolate. Porque é o que eu estava falando, quando você busca as características do cacau, você quer do chocolate, que é um chocolate com brilho, que quebra, que derreta na boca e tudo mais, isso aí são as características que a manteiga de cacau dá ao chocolate. Então, mesmo sendo 70% ali dentro, tem manteiga de cacau. Porque para pensar que se o cacau tem uma média de 50% de manteiga de cacau, um chocolate de 70% vai ter uma média de 35% ali de manteiga de cacau. Então, as características que você busca é isso. A manteiga influencia bastante, com certeza. Legal. E a gente não tem outras perguntas, mas não vai dar tempo aqui da gente falar, então eu já vou avisar o pessoal que na quinta-feira que vem nós vamos continuar o assunto, nós vamos falar aqui, repetindo aqui que eu falei no início da live, nós vamos falar de fermentação em torra, envelhecimento do chocolate, que ela até deu hoje uma palhinha, mapa de cores, experiência sensorial desde a embalagem e utilização dos 5 sentidos na degustação. E aí, na outra quinta-feira, nós vamos falar sobre degustação. Então, ela vai falar aí do chocolate, da quebra, né, do brilho, que é interessante. E aí nós vamos dizer os vinhos adequados para cada tipo de vinho, de vinho de chocolate. Hoje você tem 4 tipos, né? Está aqui o catálogo dela. Isso. Que é Priscila França Chocolates. Então, você tem 4 tipos, a gente vai fazer essa degustação com esses 4 tipos de chocolate. Então, nós temos desde os 70% cacau, depois temos o 48%, temos aqui o caramelo com flor de sal e o chocolate pão de mel. Nossa, já dá até água na boca. Então, Só para responder o rapaz que falou sobre a questão do açúcar, ele está falando por que se utiliza tanto açúcar. É justamente pela qualidade do cacau. Então, como não se tem um cacau, às vezes, que se usa um cacau que não é de muita qualidade, e o brasileiro, querendo ou não, ele não tem muito paladar para amargo, para coisas muito intensas, na verdade, eu não com isso, mas a gente gosta, se utiliza muito açúcar para tornar o sabor mais agradável. Sendo que isso está sendo um pouco perdido, porque se você parar para pensar,
O brasileiro, quando ele prova algo de qualidade, bom, gostoso, não precisa ter tanto açúcar. A pessoa vai para Paris com uma sobremesa que não é tão doce e acha maravilhosa. Então, às vezes, é a gente mesmo que não está sabendo utilizar o que a gente tem de melhor. Então, eu falo que, às vezes, a maior culpa não é nem do brasileiro na população. A culpa é da gente que, às vezes, faz algo que acostuma as pessoas a comerem algo que não é de qualidade. Então, as indústrias começam a utilizar muito açúcar para tornar muito gostoso, muito atrativo. É igual antigamente se falava de pôr açúcar no vinho, ou eu gosto de vinho docinho. Hoje, grande parte dos brasileiros já bebem de maneira adequada, mas é a mesma história do chocolate. Está vendo? Mais uma semelhança aí. Exatamente. É a indústria que acostumou mal o paladar, de uma forma totalmente errada, mas quando vem o certo, vem o gostoso, vem o bem feito, a gente aceita, a gente gosta. Entendeu? Exatamente. Conhecimento. A Hebe trabalha numa grande empresa de turismo e nós já estamos tentando fazer alguns trabalhos de viagem. Tudo bem, Hebe? Obrigado por estar aqui com a gente. Bom, então, vamos encerrar antes que o Insta encerre a gente. Na próxima quinta-feira estamos de volta no mesmo horário, às 20 horas. Esse vídeo de hoje vai estar disponível no meu Insta, para quem quiser ver novamente ou indicar os amigos. Aliás, indique os amigos para ver também, tem muita informação aí, que é legal. E aí agradeço a paciência, o carinho e estar aqui com a gente até essa hora. Muito obrigado, nos vemos a semana que vem. Obrigado, Priscila, pela sua atenção, todas as suas informações. E até quinta-feira. Abraço para você e abraço para todo mundo. Tchau. Tá bom, um beijo, gente. Obrigada, tchau.